fez lá e você tem mais de 10 milhões de views mensais aproximados. Isso. Qual que é a receita do sucesso, cara? Então, em primeiro lugar, assim, o que me deu hoje margem para poder crescer foi dar a notícia antes da hora. Então, anunciar um show que pode acontecer, né, a negociação e tudo mais. Porque quando você é o primeiro a falar sobre algo, você está sozinho ali e aí você acaba conseguindo crescer. É o hype, né? É o hype do momento, né? E assim, eu até pensei em desistir dessa área num pequeno momento, porque bate muito hate. Quem é esse cara que tá falando e tal? Aí eu fui vendo que eu fui ganhando uma credibilidade. Mas assim, eu tenho networking da galera de quando eu trabalhava com música, da galera quando eu trabalhava com jornalismo, né? Os contatos que eu fui fazendo aí, volta e meia aí na vida, né? Então eu consigo ter alguns contatos, algumas informações e tudo mais, né? Então isso acaba me dando um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu sou muito pé no chão, eu falo sempre em negociação. Então, por mais que, assim, o próprio Rage que eu citei agora chegou a cancelar show com a turnê rolando, né? Tipo, cancelar a turnê inteira, né? A última volta deles, né? Então, a gente tem que ter muita calma. Tem algumas pessoas que falam já confirmado, e aí isso pode se virar contra você depois, né? Então, eu falo muito de negocia. Então, até os 40... Já tive, assim... Cara, tá tudo assinado. Mas mesmo assim eu prefiro falar negocia do que dar uma zica no meio do caminho. Eu não vi o contrato assinado, então... Porque perde a credibilidade, né? Perde, exatamente. E até porque, tipo assim, se você tem 10... Você falou do hate. O hate, cara, o hater, todo mundo fala, não, mas no momento que você tem um hate, isso daí te ajuda, porque dá engajamento e tal. Mas não tem jeito, a gente é humano, cara. Se tem 1000 pessoas falando bem, tem um que fala, mas eu fui da sua barba, não tava legal. Você vai dormir pensando nesse comentário, né, brother? E aí até do Instagram eu desativei a notificação de comentário. Eu vejo volta e meia lá o que dá para responder e tal. Muito por conta disso. Agora os comentários já estão um pouquinho mais tranquilos, assim, comigo pelo menos já tá mais de boa. No Twitter teve um hate também, aí eu... E, cara, é engraçado, você não consegue dialogar, porque o Twitter você tem que ser um post reduzido, e às vezes não dá para falar tanta coisa, e às vezes você é muito objetivo, só que ao mesmo tempo a galera não entende o que você tá falando. Falta informação. E aí não dá para dialogar com essa galera. Aí quando vem um comentário de alguém xingando, é paz, é bloqueio e acabou. Aí eu falo, o cara tá na casa dele, vai tirar a paz na minha casa, velho. Eu falei, não dá. Aí eu bloqueio, eu fico um pouquinho mais... Quando perde a linha, né? Sim. Quando é um comentário que o cara tá criticando o seu trabalho, acho que crítica construtiva é bacana. O cara tá sendo respeitoso. Às vezes você dialoga com esse cara, o cara responde e fala... Putz, entendi o que você falou, putz, foi mal, não é isso. Tamo junto, né? E acabou. Agora, quando falta respeito, só o hate pelo hate, né? Aí é desnecessário. Porque às vezes não é conceitual, né? Às vezes o cara, por algum motivo, o cara brigou com a mulher, vai saber, né? Verdade. E não é uma parada de você estar discutindo um conceito ou uma ideologia, é mais por conta de Exatamente. querer falar groselha. E algumas coisas eu tenho que ser ponderado. O próprio Rage Against the Machine, já ouvi falar de 3 fontes diferentes, que não só eles vão voltar, como eles vão vir pro Brasil. Aqui eu tô falando com vocês, legal, a gente tá num podcast, tudo, eu tenho mais espaço para poder falar. Sim. Mas se eu fizer um post disso, a galera vai me chamar de louco. E qual é o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho? Porque a última turnê deles foi cancelada. E se no meio do caminho, um olha torto pro outro e fala, não vamos voltar não. Né? O que eu sei eles estão para voltar para ensaiar, então eu já fiz esse post. Porque a galera olhar que eles vão ensaiar... faz um pouco de sentido tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, eu não fui chamado de louco. Sim. Mas é um negócio maluco que, tipo, esse post do Rage Against, sabe quem comentou no post? A Carol Castro. Caraca! Aí tu fala assim, cara, chegou lá. Como é que tá furando essa bolha? Ela tá vindo comentar aqui, né? E tá no hype a novela dela que acabou de acabar. Isso aí agora. E é uma surpresa ela gostar de Rage Against também. É verdade, surpreendente, né? Então, assim, algumas...